E aí, galerinha do Astral, Tato Ferrari falando aqui, diretamente desse escritório maravilhoso, com esse verde incrível, essa água, dá pra ver aqui, né? Aqui. Com esse passarinho cantando, olha, escuta, né? Sim, muito lindo, gratidão, passarinho, gratidão. Pois é, gente, estou aqui maravilhosamente bem para passar um relatinho para vocês. Pois é, tive um relatinho aí bem sinistrinho, mas a gente passa por cima, tranquilo, né? A gente vai lidando cada dia melhor com essas situações, né? E também vou falar desse relato que aconteceu nessa pousada, que eu estava numa beira-mar, né? Na praia. Vou falar também sobre ruído marrom, por causa da praia, certo? Então vamos ao relato. Eu estava numa pousada na beira-mar e, como a gente já imagina, ou já sabe, ou já conhece, por inúmeros relatos de outros projetores, né? A gente sabe que pousada, hotel, e principalmente mais pesadamente falando assim, motel, tem energias muito complicadas, né? Diversas pessoas circulam por ali, né? Então fica aquela massa psíquica, aquela psicosfera do local, daquela pousada que tem inúmeros quartos, né? Fica aquela massa psíquica, aquela energia, e por ali com certeza habitam espíritos de pessoas que querem se aproveitar da oportunidade na qual aqueles viajantes despreparados e despretensiosos e desavisados possam passar por ali para dormir, enfim, para ficar alguns dias, como era o meu caso, e eles aprontarem alguma coisa, né? Vamos dizer assim, aprontar, né? Eu estava lá dormindo não, desculpa, eu estava lá me preparando para dormir e sentindo uma agonia no peito, né? Aquela coisa estranha, uma insônia danada, e poxa, o que a gente sempre faz? A gente tem que fazer uma avaliação. Como sou eu? Eu sinto essa agonia no peito, geralmente? Não, né? Assim como não estou sentindo agora nenhuma agonia no peito. Então não é o nosso normal, não é o meu normal. Então, na verdade, falando assim em terceira, para vocês, estou falando para vocês fazer esse exercício também com vocês mesmos, né? A gente tem que saber e se autoconhecer o suficiente para saber o que é normal da gente e o que não é normal da gente. Então, naquele instante eu sabia que aquela agonia no peito não era normal, devido a todas as circunstâncias do momento, né? Não estava acontecendo nada demais, né? E também eu vinha de dias anteriores também sem nenhum grande acontecimento que pudesse me causar aquela dorzinha no peito. Então por aí já fiquei ligado, né? Pode ter um boi na linha aí, um queridão ou uma queridona do lado de lá, influenciando ou sem querer querendo, passando, né, fazendo a gente sentir aquela aflição, que pode acontecer de ser sem querer querendo, nem sempre é por pura maldade, não é mesmo? Então, eu estava naquele limiar, tentando dormir, relaxando e fazendo os meus exercícios energéticos para conseguir dormir. Pouco antes disso fiquei no celular, fiquei vendo vídeo, que não é nada legal, né? Pois é, não é nada legal, mas a gente acaba fazendo um pouquinho. Porque eu tava com uma insônia doida, então fiquei assistindo algumas coisas, ainda pensei em ver uma série, sabe? Para desvencilhar aquilo que eu tava, aquela agonia, uma agonia de graça que eu tava sentindo, né? Mas não, acabei optando assistir algumas besteiras mesmo, de humor, assim, esses videozinhos curtos que, pelo amor de Deus, né? Tá fazendo tão mal para tanta gente, e às vezes eu me pego vendo assim um vídeo atrás do outro e falo, ai meu Deus, para com isso, a gente ainda consegue dar um freio, né? Mas eu só fico pensando nas crianças que estão ficando viciados ou que estão entrando nessa imersividade de uma maneira muito ruim, que elas não conseguem ter freio, e aí elas ficam muito aperreadas, como a gente fala aqui, agoniadas, né? Elas ficam, enfim, não vou entrar nesse assunto que isso é muito complexo, né? Mas sim, tem até país aí proibindo, né, acesso de rede social para crianças. Pois é, uma discussão para hoje e amanhã e o futuro para a gente resolver. Então, eu estava lá fazendo meus exercícios energéticos. O que são os exercícios energéticos? São
movimentações de bioenergia dos nossos chakras, né, da nossa aura, do nosso corpo de energia, do nosso corpo energético, né? E essas movimentações, a gente faz ela através de exercícios, né? Através da vontade, né? Pela mente, a gente imagina essa movimentação e ela realmente acontece. É incrível, no começo a gente fica, será que é tudo coisa da minha imaginação? Mas depois de algum tempo praticando, a gente começa a ver efeitos no físico, de partes do corpo que a gente começa a sentir por causa dessa ativação e dessa movimentação energética. Se vocês quiserem saber mais sobre como é que eu faço essa movimentação, estou curioso para saber mais sobre isso, procurem grandes autores aqui do Brasil, Wagner Borges, Nancy Trivelato, Saulo Calderon, que traz aí conteúdo todo dia, vídeos e aulas de graça, tudo gratuito. Então procurem esses autores básicos aí do universo da projeção astral, que vocês vão encontrar muita coisa sobre movimentação energética, e é uma das principais coisas que um pesquisador, um pesquisador é muito chique, né? Não, que um ativista também não, meu Deus, como é que eu vou chamar isso? Uma pessoa que estuda e pratica projeção astral, viagem astral, né? Uma pessoa que, porque quando a gente pratica, a gente não tem como, a gente acaba se colocando como um estudante daquilo, como um pesquisador mesmo, a gente lê muito sobre, a gente pratica muito e busca muito, então aquilo vira um negócio assim de prática, teste, colher dados, né? E a gente vai vendo ao longo do tempo que as médias dos relatos, as informações batem muito, né? Então, poxa, eu tive uma experiência, né? Tal. E fulano, estava vendo um relato do fulano que ele também teve igual, cara, que incrível. O outro também aconteceu a mesma coisa. Outra fulano também aconteceu a mesma coisa. Aí, de repente, pega um livro para ler no assunto, tá lá falando aquela sensação, aquele efeito que pode acontecer e tal. Você fala, meu Deus, isso aconteceu comigo. E uma pessoa lá no outro país também aconteceu e escreveu. Então é muito legal, muito legal. Mas enfim, voltando para o relato. Eu vou divagando aqui para aproveitar o vídeo do relato e falar coisas no geral de projeção, espiritualidade, tá bom? Então eu estava, gente, no limiar querendo dormir. E o que acontece nesse limiar quando a gente está no tal do ponto X? Quando a gente vai relaxando, na hora que a gente está deitado para dormir, fecha os olhos e apaga a luz e quer dormir, a gente vai relaxando, até que as nossas ondas cerebrais saem da vigília, que são as ondas chamadas ondas beta, né, pela ciência, e vai para as ondas alfa, que já é um estado levemente alterado de relaxamento, né? Um estado esse que a gente, em meditação, entra, né, com facilidade e tal. Mas existe um outro estado que a gente pode descer um pouquinho mais as ondas cerebrais, que são as ondas teta, né? E a última, que seria as ondas delta de sono profundo, né? Mas as ondas delta, a gente tem um limiar entre a transição degradê desse alfa para teta. E conforme vai descendo, a gente vai expandindo o nosso corpo de energia. Então, quando a gente está naquele limiar, né, todo mundo aí já deve ter, para quem não pratica projeção astral, mas já deve algum dia ou outro ter percebido a quantidade de imagens, de coisas. Então tem gente que fala, nossa, escutei vozes, escutei alguém me chamar e tal. Então tem uma série de fenômenos que pode acontecer quando a gente está nessa transição, descendo, né, para o sono. Vocês vão entender logo por que eu estou explicando esse processo para falar do relato. Então, a gente vai descendo essas ondas cerebrais, o nosso corpo de energia, o nosso sistema energético, ele vai se expandindo e relaxando. Ele vai criando o efeito de balonamento, a gente vai ficando leve. E, na maioria das pessoas que não praticam, elas normalmente acontece o quê? Elas mergulham rápido demais nessa descida de onda cerebral, mergulham rápido demais no sono e perdem a consciência. Né? Então o que acontece com a projeção astral é exatamente a não perder essa consciência, sendo até possível você deixar o corpo dormir e você não dorme. E é aí que você sai do corpo. Então você não sente nenhum lapso de memória, você vai e sai do corpo. Pode acontecer, mas claro, não é sempre assim, né? É um caso ou outro, ou algumas pessoas que têm muita facilidade de fazer isso. No geral, nós descemos um pouquinho e descemos, só que a gente tem um freio. A gente consegue, com o tempo, praticando, não deixar descer de uma vez, brum, e aí morrer a consciência, né? Morrer, entre aspas, a consciência ir para inconsciência e ficar tendo sonhos mirabolantes e tal, dentro de um processo ali de sonhos oníricos, né? E
fica perdido naquilo tudo. Então, a gente vai praticando e cada vez mais a gente consegue segurar mais essa descida. Ou seja, a gente freia, a gente aprende a frear essa descida do sono. E ela acontece de forma mais devagar. E aí então é que a gente começa a vivenciar experiências que, para quem está de fora, para quem tem medo, para quem é assustado, vai chamar de sobrenatural, de sei lá o que é perigoso, é o diabo, é o demônio, não sei o que. Não, nada disso. Então a gente, com o tempo, vai aprendendo e vai prestando atenção e aprendendo com o que sente, o que ouve, né? E ao longo das experiências a gente vai percebendo que consegue escutar e até conversar com espíritos já nesse momento que o sono está descendo, né? Já aconteceu muito. Eu estou descendo do sono e aí a pessoa começa a falar, chama meu nome, começa a conversar e eu digo: o que foi? O que você quer? A pessoa responde: não sei o que, não sei o que, e você consegue conversar antes de dormir, né? Literalmente apagar da sua consciência. E aí você, nesse momento também, vai passar a enxergar muitas imagens, sendo que ao esse relaxamento do corpo físico e descendo, o seu sistema energético cresce tanto, se expande tanto, que pode até acontecer um deslocamento já, um pré-deslocamento de alguns poucos centímetros, ou muitos, não sei se cada um vai ser de um jeito, cada dia vai ser de um jeito, cada momento, do seu corpo espiritual, do seu perispírito, do seu corpo astral, tem vários nomes para isso. Então, você já fica levemente desacoplado ali, né, do seu corpo físico, tanto é que nesse momento a gente pode tomar um grande susto, com quedas, né, achando que vai cair, e toma aquele susto assim, e dá aquele choque achando que caiu, né, aquela sensação. Muito disso, ou na maior parte, essas sensações são de leves deslocamentos do seu corpo astral com o seu corpo físico. Então é muito interessante esses sentimentos, não, essas sensações que acontecem, né? E acontece com todo mundo mesmo, com quem não pratica, né? Mas, se você começa a praticar, você vai notar que vai diminuir ou acabar praticamente esses sustos. Então aconteceu isso comigo também, né? É um fenômeno que acontece bastante, que é a gente praticamente para de ter esses sustinhos de queda, porque a gente passa a se acostumar com a sensação de deslocamento do corpo perispiritual do corpo físico. Aquela sensação de semi-deslocamento, de começar a sair, de criar uma leveza, de parecer que está flutuando, e aí parece que eu vou cair, blum, e aí você toma aquele susto, aquele choque, né? Isso vai sumindo, porque você se acostuma com a sensação de leveza e você não assusta mais. E quando você não assusta mais, seu corpo não dispara nenhuma mensagem de alerta para que você acorde, né? E aí essa sensação de puxada, de queda, de frio na barriga vai diminuindo com o tempo, na medida em que a gente vai aprendendo a se projetar e a sair do corpo. É muito interessante. Mas enfim, outros fenômenos, clarividência, como eu falei, a gente pode passar a enxergar os espíritos ali no pé da sua cama, literalmente. Então, meu irmão, no seu quarto. Então a gente tem que estar pronto para tudo, tá? E também, com o tempo, deixar de achar que as coisas são sobrenaturais, não é mesmo? Porque, na verdade, elas são naturais, não sobrenaturais, né? É só a gente começar a mergulhar no assunto e a estudar, que o medo vai diminuindo e o sobre vai sumindo e vai ficando só o natural. Vai fazendo parte da sua vida e pronto, normalizou, né? Assim como muitos fenômenos que antes, na antiguidade, eram incríveis, mágicos, que eram mensagens divinas, hoje a gente simplesmente, com conhecimento, né, pela ciência, a gente sabe que aquilo tem uma explicação, é assim, 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 assado. E aí deixou de ser sobrenatural, passou a ser natural. Então um dia, quando a ciência também alcançar explicações para fenômenos, a gente também, fenômenos até espirituais, a gente também vai deixar de chamar de sobrenatural e vai passar a ser, né, natural. Ou seja, a gente vai conseguir explicar com lógica, ou com matemática, ou com testes, né, ou com física quântica, enfim, em algum nível, um dia a gente vai chegar lá. Pois é, então lá estava eu, neste processo, dorme, não dorme, nesse limiar que eu estava dizendo, de desencaixe, de expansão de energia, e uma grande antena parabólica acontece nesse momento. Quando você expande a sua aura, quando você está dormindo, você vira uma antena parabólica. E como a gente vai aprendendo a descer mais devagar, eu ganho mais tempo de lucidez nessa antena parabólica. Então eu tenho mais. Se alguém apaga em 1 minuto, que vai descendo, 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 aí bluf, sumiu. Então, às vezes eu fico 20, 30, 40 minutos nesse processo. Desce um pouquinho, sobe, desce mais um pouquinho, sobe, desce mais um pouquinho, sobe, e vai. Então eu fico nesse vai e volta, e eu consigo nesse vai e volta ficar com
com as antenas ligadas, que é nada mais nada menos que o nosso próprio sistema energético, ou seja, o nosso sistema parapsíquico se expande, né? E o nosso sistema anímico liga, porque a gente está no corpo físico e simplesmente as nossas sensações espirituais, as nossas antenas espirituais, elas ficam amortizadas, elas ficam... amortizadas não, eu acho que eu quis dizer, elas ficam sedadas, né? Elas ficam ali com uma aplicação de anestesia, né? Por causa do corpo físico, ele tem essa tarefa, né? de controlar um pouco as sensações. E vou falar para você, quando a gente sai do corpo físico, as sensações são muito mais do que duplicadas e triplicadas. É um negócio assim de doido. Então também tem que estar preparado para entrar em contato com algo muito forte de você mesmo, né? Que você achava que não tinha mais ou que já estava controlado em você. Quando você sai do corpo, você entra com a sua verdadeira realidade, tá? Mas não que não seja a realidade estando no corpo físico com o seu espírito ao mesmo tempo. Sim, é uma realidade, é um aprendizado, é uma escola, né? E é através dele que a gente vai, quando a gente desencarnar e sair, que a gente vai estar mais moldado emocionalmente, moldado espiritualmente, se corrermos atrás disso, né, obviamente. E, por que não, psiquicamente, inteligentemente, porque a gente, de alguma maneira, estudou conteúdos, treinou, aprendeu, né? E aí a gente vai levando tudo isso conosco, toda essa experiência. Mas, ao sair do corpo, lembre-se que estaremos entrando em contato profundo conosco, com nós mesmos, tá? Enfim, lá estou eu com as minhas antenas abertas, nesse vai e vem, quase durmo, quase não durmo. O que que acontece? Tan, tan, tan. Eu sinto uma mãozinha de um queridão ou de uma querida do lado de lá, pegando no meu pé, aqui do lado de cá, no físico. Pois é, senti pegar. No que eu senti pegar, eu balancei meu pé, pra tipo soltar, sabe? Quando alguém pega no pé, você não quer, tipo, não mexe meu saco e balança pra soltar. Foi isso que eu fiz. E, né, o meu estado da minha consciência, o meu estado das minhas ondas cerebrais, eles voltaram para suas ondas beta, né, da vigília. E aí, então eu voltei a ficar super alerta. Ficando super alerta, demorei obviamente para dormir de novo. Então foi aí, quase 10 minutos fazendo práticas, né, energéticas novamente para tentar adormecer e ficar nesse processo de novo. E eu fiquei me perguntando, será que foi alguma coisa? Será que não foi? Foi um espírito? Pode ter sido um bichinho, uma borboletinha, né? Uma aranha. Aí depois eu ainda fiquei, ai meu Deus, aranha. Ai, que preguiça de levantar para ver o que é, aquela coisa. Vai ser nada não, deve ter sido um espírito. Eu vou dormir de novo, fazer minhas práticas de movimentação energética e vou tentar dormir de novo. Como deu aquele sustinho e eu fiquei em estado alerta, em estado beta cerebral, eu fiquei uns 10 minutos, né? Acho, por aí, fazendo as práticas. Só que nessa de ficar fazendo as práticas, em 10 minutos, eu fiquei observando. Vamos ver se eu sinto de novo, né? E nada, super alerta. 10 minutos, vamos dizer assim, bem alerta, né? Totalmente acordado, vai. E nada, nenhum sinal, nenhum bichinho mexeu no meu pé, né? Aí, depois de 10 minutos que eu comecei realmente a relaxar, que eu comecei a entrar novamente naquele ponto X que eu estava falando, de desce, sobe, desce, cada vez vai descendo mais e segurando para entender e sentir já o mundo astral. Aí depois de 10 minutos sem sentir nada, quando eu relaxo de verdade, uma outra mão, ou a mesma mão, sei lá, pega no meu pé e eu imediatamente chacoalho, tomo um susto e volto para minhas ondas beta cerebrais, volto para a vigília, fico extremamente alerta nesse momento. O coração dá uma leve aceleradinha, eu respiro profundamente, relaxo, tranquilizo, penso, ok, tomara que seja um espírito, né? Tomara, porque na verdade eu estava mais preocupado em ser uma aranha do que um espírito, né? Aí que fosse uma aranha marrom, uma aranha armadeira, e parecia ser uma aranha grande, porque eu senti, imagina que aqui é a ponta dos meus dedinhos do pé, tô deitado, tá aqui meu pé, assim, virado, né? Tô deitado aqui na cama. Imagina que eu senti isso aqui, ó. Então é uma superfície de contato grande, e sentir um macio você sabe quando é uma pele, um macio de um negócio fazendo isso. Então, também ao mesmo tempo eu ficava, mas não foi aranha, foi uma mão. Mas e se for uma aranha? E se for, né, uma aranha marrom, sei lá, né, uma armadeira, enfim, a gente já fica endoidando, né?
Aí tá, vamos lá. Vamos começar por eliminação. Então vamos eliminar para ver se não é no físico. Eu levantei, liguei a luz, liguei a lanterna do celular, olhei debaixo da cama, chacoalhei lençol, olhei tudo, a parede branca, teto branco, tudo branquinho, olhei tudo com lanterna, nos cantinhos da parede, tudo. Não tinha um bicho, nada, zero. Naquela sensação não tinha como ser um pernilongo. E nem tinha pernilongo também, o quarto estava todo fechado o dia inteiro. Já deixo fechado porque eu sei que dá pernilongo. Aí, não tinha nada. Eu falei, beleza, eliminado então a possibilidade de ser os animais. Agora vamos para os animais. Os animais humanos, os animais espirituais do lado de lá. Os nossos queridões e as nossas queridonas do nosso queridão, do nosso querido umbral de cada dia, que é nada mais nada menos do que aqui, né? Já estamos no umbral. Então, é só que eles estão numa dimensão paralela, né? E tem várias dimensões, né? Obviamente, em várias frequências, em vários tipos de umbral, né? Mas aquele umbral que está mais perto, mais colado do nosso universo físico, é um umbral mais pesado, né? Os espíritos estão lá e precisam de energia. Muitas vezes você vai beber no bar e o espírito cola na sua aura para sentir aquela energia. Então esse primeiro umbral, essa primeira frequência dessa primeira dimensão, ela é colada na nossa dimensão física e eles aproveitam para poder sentir as coisas que sentiam quando estavam encarnados no corpo. Então os bichinhos do lado de lá têm vontade das coisas, né? E aí eles ficam nos aperreando, quando a gente chama aqui, né? Ficam em cima da gente para tentar beber, drenar esta energia e sentir um pouco e sanar os seus vícios, as suas dificuldades, as suas loucuras, né? Muitas vezes nem sabe que morreram. Pois é. Então eu decidi e bati o martelo. Ok, existe um queridão, uma queridona, né? Do lado de lá. E que está querendo, de alguma maneira, chamar a minha atenção para alguma coisa. Está pegando no meu pé, certo? O famoso, esse bicho está pegando no meu pé. Pois é. Me diga aí, você ficaria com medo? Eu fui desligar a luz para dormir de novo. Sim, fui lá, todo corajosozão. Apaguei a luz, bati no peito. Eu vou conseguir, não vou sentir medo. Gente, é um processo. Já faz alguns anos que a gente vai se acostumando com o assunto, né? Como eu falei, que era sobrenatural passa a ficar natural. Então, isso não... foi aliviado de saber que era o espírito. Eu fiquei preocupado se eu achasse uma aranha em cima da cama. Meu Deus do céu, e se ela fosse perigosa, obviamente, né? Não estou falando de caranguejeira, aranhas que não fazem mal nenhum. Estou falando de aranhas perigosas. Ou né, até um outro bicho, né? Aí sim eu ia ficar preocupado, né? Meu Deus do céu. Mas... obviamente eu falei, graças a Deus é o espírito, graças a Deus. Aí eu apaguei a luz, fui deitar. Então vamos lá, né? Já vamos ver o que esse bicho quer, né? Esse bicho do lado de lá, esse animal do lado de lá. Aí vamos mexer energia, vamos trabalhar. Só que, claro, eu acordei, liguei a luz, fiquei super desperto, porque eu já estava achando que podia ser uma aranha. Então o corpo já soltou uma adrenalinazinha para olhar tudo com muita atenção, com a lanterna. Aí, meu irmão, meia hora para dormir, obviamente. Não por medo, né? Mas por todo o contexto. Meia hora para dormir e vai, tome, mexer energia. Eu falei, agora eu quero ver esse camarada, o camarada lá de lá, né? Vamos trocar uma ideia. E aí, tu quer o quê? Vamos conversar, né? E assim fui, mexer energia. E pensando, vou sair do corpo, vou encontrar esse ser do lado de lá. E nada. E aí começou de novo, aquela agonia no peito que eu já estava sentindo lá no início. Eu falei, tava sentindo antes de dormir, aquela insônia, aquele negócio, que não é normal. Tá aí, ó, de novo, comecei a sentir e mexer energia. Parece que quanto mais eu mexia energia, mais eu sentia. Já ouviu falar, quanto mais a gente reza, mais o diabo aparece? Pois é isso. Quanto mais a gente abre o nosso parapsiquismo, quanto mais a gente se concentra, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente reza, mais a gente fica sensível. E mais a gente sente o universo paralelo, espiritual, do lado de lá. Então, comecei a sentir mais agonia. E aquela coisa. Porque a gente vai passando a mediunizar. Você está sendo um verdadeiro mediador de fronteiras, mediador de dimensões. Você está relaxado, trabalhando energia, focado. Seu corpo físico está no corpo físico. E seu corpo energético está acessando, expandiu quando você foi relaxando as zonas cerebrais e está acessando do lado de lá.
juntamente depois, dependendo do nível que você tiver, já com um leve deslocamento do corpo perispiritual, ou seja, do seu corpo astral, você já está acessando mais ainda, as antenas já estão decodificando muito mais ainda tudo aquilo que você está vendo, sentindo, ouvindo, né? E aí que é possível sim sentir o toque de um espírito, não é mesmo? Enfim, né, então nessa última vez eu passei muito tempo mexendo energia e aquela agonia, não conseguia dormir, então eu falei, ok, vamos ligar o modo apelação. Ligando o modo apelação, Ave Maria, cheia de graça. Orei, porque minha formação é católica, eu fiz primeira comunhão, então eu gosto de orar. E você que não gosta de orar, você pode orar do seu jeitinho, né? Mas assim, aquela oração mesclada com aquele sincretismo todo que a gente vai bebendo do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, da espiritualidade universalista, daqueles não sei quantos livros de tudo quanto é coisa que a gente já leu, das escolas iniciáticas, Rosa Cruz, né? De todas as coisas que a gente vai, da gnoses, enfim, enormes, né? São enormes aí a quantidade de opções para a gente beber. E a gente vai bebendo essas coisas boas, vai ficando embebido de coisas boas, e na hora que a gente precisa ligar o botão da apelação, a gente liga de uma forma geral. Vai mesclando tudo, chamando guia, chamando mentor, rezando, reza o Pai Nosso, aí depois mistura com a chamada, e vai, se concentra, e mexe energia, com tudo que aprendeu vai usando, né? E minha ideia nem era assim me defender, vou me defender, vou fazer um autodesassédio, não. Já comecei a dizer, olha, tô aqui para ajudar, tô aqui, vamos lá. Se precisar, tô aqui. Vamos lá, faz o que tiver que fazer, chamando para os meus mentores, meus guias, né? Não para o espírito lá, faz o que tiver que fazer, né? E nessa que eu fui pedindo e orando, poxa vida, aquela agonia, ó, já começou a sumir, né? Aí quando eu senti aquela agonia começar a sumir, eu comecei a relaxar e respirar bem fundo, foi uma delícia. E aí finalmente eu me permiti descer. E aí, como eu já estava ficando um pouco cansado, com muito sono, acho que eu me permiti descer rápido demais naquilo que eu estava dizendo no início. E quando a gente quer, a gente se concentra e não deixa descer rápido demais, não deixa a inconsciência do sono chegar rápido demais. Então, acabei relaxando e me entreguei e apaguei. Aí eu apaguei. Meu irmão, acordei do outro dia assim, o quê? Quando? Onde? Lembrava de mais nada. Então, infelizmente eu não pude ver o amigo ou a amiga do lado de lá, mas tenho quase certeza que deve ter sido ajudado, né? Ou se não ajudou, ele ficou espantado e se foi embora, se mandou, né? Foi embora para sempre? Não, se for um assediador mesmo, que está no seu encalque ali, ele volta, ele te dá um tempo, dá um alívio, depois quando ele acha uma brecha ele encaixa de novo, né? Mas não foi o caso. Aí depois nos outros dias não senti mais. Então foi esse episódio aí da pegada do pé, a pegada do pé. Você tem medo? Pergunto, você já ouviu aquela história assim, quando eu era moleque eu lembro, não dorme com o pé do lado de fora do cobertor não, porque o espírito puxa o pé, pega no pé, o espírito puxa a coberta, lá no pé ele puxa a coberta, já ouviu falar? Pois é, existem inclusive relatos de pessoas que falam que a coberta foi puxada, né? Só que, vou lhes dizer, pela minha experiência aí durante esse tempo, eu acredito que 95, para não dizer 99% das vezes que isso acontece em nível astral, né? O espírito puxou esse cobertor dessa pessoa em nível astral, ou seja, a réplica energética do cobertor que está no físico também está na primeira dimensão que eu estava explicando para vocês, e o espírito puxou esse cobertor. Você, relaxado, com tudo aquilo que eu expliquei, do estado de energia expandido, com sensações, captação parabólica 100% ali, você com tudo isso ativado, sem saber que está ativado, de repente sente a coberta ser puxada, meu irmão, a coberta foi puxada no astral, em outra dimensão, e você sentiu. Só que você sentiu, e eu vou te falar, é muito real. Então você acha e jura de pé junto que foi puxado no físico. É esse o grande lance que acontece. Muita coisa acontece do lado de lá que dá a sensação, é tão real, se você estiver lúcido e estiver sentindo, que parece que foi no físico. E aí realmente assusta de verdade, né? Assusta muito mesmo. Principalmente se a pessoa não estiver buscando nada, não tiver nada com nada. E aí vai ficar só aquele pavor, né? Minha casa é mal assombrada. Não sei o que. Toda casa é mal assombrada. Ou bem assombrada. Aí vai depender, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas que vivem na nossa casinha, para ela ser bem assombrada e não mal assombrada, não é mesmo?
Ai, ai. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Acho que deu um panorama geral, né, de tudo. E dizer assim, né, como é legal estar com essa antena aberta, com essa possibilidade de desvendar e descobrir, né, tudo isso, de não ficar mais assim na quinta série, né, na primeira série, na alfabetização, né, dessas possibilidades, porque senão a gente vive com medo, assustado, vive criança, né, vive longe da realidade. E aí, quando acontece alguma coisa que você precisa desse conhecimento espiritual, dessa inteligência espiritual, você não tem. E aí, se você não tem, você se assusta, fica triste demais na partida de alguém. Claro que vai ficar triste, mas às vezes se desespera muito, demora muito para sarar, demora muito para curar aquela saudade. Então ela vira uma dor insuportável, pode te levar para uma depressão numa dessa, né? Tudo isso. Então esse autoconhecimento espiritual, essa inteligência espiritual, que eu acredito que seja assim uma nova era da inteligência, porque a gente teve a inteligência psíquica, do conhecimento empírico não, do conhecimento literal, né, acessado por leitura, por inteligência escrita, matemática, ciência, enfim, tudo que a gente faz os testes, comprova e aí vira um conhecimento e a gente absorve. Além disso, a gente já viveu muito e vive esse boom constantemente, ele nunca vai parar de evoluir, mas a gente teve um grande boom da inteligência emocional, né? Não faz muito tempo que a quantidade de livros de autoajuda que foram surgindo e tal, e a gente foi bebendo disso, a inteligência emocional estava em alta, né? Esse negócio da inteligência emocional. Eu acho que a gente está entrando numa fase nova de um novo boom, aí seria essa inteligência espiritual. Eu acho que ela vai e deve nos trazer estes benefícios, que é a gente ter mais calma, né, e deixar de ver as coisas todas que não são naturais como sobrenaturais, passar a integrar tudo que é sobrenatural, você vai ver com naturalidade novamente, e a vida vai ficar mais simples de ver as dificuldades, vai ficar mais simples de ver as belezas dela. Aliás, vai passar a ver mais belezas, né? Pequenas e micro belezas que muitas vezes o nosso corre-corre materialista passam despercebido, né? E é isso, tá bom? Espero que fique essa mensagem positiva, né? Dessa ação que poderia, um espírito pegando no meu pé, que poderia ser algo, ai meu Deus, super pavoroso, super desesperador, né? Espero que fique essa mensagem positiva de que não, a gente pode encarar a coisa com naturalidade, inclusive encarar como uma ajuda para esses seres que podem estar precisando e ele só estava querendo chamar a atenção, né? Tá bom, gente? Chamar a atenção para se curar também, beleza? Gratidão, muita paz, muita luz, obrigado pelo seu tempo e até mais.